em gerar algo novo em nós. E hoje o Espírito Santo de Deus vai falar através da querida pastora Karine, pastora, psicóloga, uma bênção de Deus, uma mulher de Deus, esposa, mãe, filha. E ela vai trazer uma palavra abençoada para nós essa noite, amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Vamos lá. Amém, glória a Deus. Boa noite, queridas. A paz de Cristo, como vocês estão? Coisa boa participar desse encontro de mulheres. Eu amo participar de encontro de mulheres. É tão bonito, é tão perfumado, é tão florido. Que coisa boa. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor? Pai querido, Deus eterno, obrigada por esse momento, Senhor. É por Ti, é para Ti que nós estamos nesse lugar. Obrigada por ter cuidado de cada uma de nós para estarmos aqui nessa noite, ter nos proporcionado esse momento, esse tempo de cuidado e de renovo para cada uma de nós. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, Senhor, com o Teu rio de vida. Que seja o Senhor a ministrar aos nossos corações, que seja o Senhor a colocar por terra todas as barreiras, Pai, todas as resistências, Senhor, mas derrama sobre nós o Teu bálsamo, a Tua presença preciosa nesse lugar. Nós Te agradecemos, Te exaltamos e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor dessa noite. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a pastora Jéssica pelo convite e as mulheres do Geração Vida, porque a cada encontro, quem não participou ainda tem que participar, cada encontro é muito especial, de verdade, é muito especial. Nós nos sentimos amadas, nos sentimos cuidadas, nós mulheres que temos a vida corrida, a vida agitada, muitos afazeres, nós temos muitas funções, né? Nós somos trabalhadoras, nós somos, muitas de nós, esposas, nós somos mães, desempenhamos muitos papéis e é importante nós fazermos uma pausa e podemos cuidar também de nós. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir a Bíblia, antes de eu começar, no Salmo 139. Salmo 139. Vamos ler do versículo 1 ao 5, depois do 13 ao 16. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de Ti quando no secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim, foram escritos no Teu livro antes de qualquer deles existir. Amém. Amém. Eu achei lindo o tema desse encontro. Gerando vida e propósito, né? Decisões comuns nas mãos de um Deus extraordinário. E é muito interessante, o primeiro vídeo que a pastora colocou lá no grupo, não sei se todas viram, né, nas redes sociais, o vídeo em que ela falava de uma semente de limão, era isso, né? Uma semente de limão. O quanto uma semente tão pequena, ela, na verdade, não é uma semente só,
ela carrega dentro dela o potencial de gerar uma árvore, e uma árvore de porte médio, de porte grande, e de produzir muitos frutos. E esses frutos vão produzir mais sementes que vão produzir mais frutos. Isso me faz lembrar da passagem de Mateus, se eu não me engano, onde Jesus fala, sobre a semente de mostarda, da nossa fé como semente de mostarda. Quem aqui já viu uma semente de mostarda? Levanta a mão. Gente, ela é muito pequenina, é menor do que a de limão, bem menor, bem pequenininha. E Jesus fala que a nossa fé, ela precisa ser como a de um grão de mostarda, no sentido de que ela, plantada, ela produz uma árvore muito frondosa, e essa árvore ela vai servir de abrigo, ela vai servir de alimento, vai servir de sombra, vai servir de moradia para os pássaros, ela vai servir de acolhimento. Então, um grãozinho desse tamanho, e sem contar que ela também vai produzir outras sementes, que vai produzir outros frutos e outras árvores. E eu creio que Deus, Ele gerou a mulher, Ele criou a mulher também com esse potencial. Deus, Ele nos deu fôlego de vida. Nós carregamos, assim como uma semente de limão, que carrega dentro dela uma essência de vida para produzir mais, para produzir um limoeiro, e a de mostarda para produzir uma árvore frondosa. Eu e você carregamos em nós a essência de Deus. A essência de Deus. Então, queridas, eu não sei como é que você se vê, o que você pensa a seu respeito. Eu não sei como é que foi a sua formação até aqui, mas nessa noite, Deus te convida a olhar para si como essa semente cheia de vida e potencial. E se você parar para pensar, não é pouca coisa. Deus nos deu o potencial não só de gerarmos vida como mães, não só no sentido da maternidade, mas Deus nos deu o potencial de gerarmos vida no ambiente onde nós estivermos. Nós temos potencial de mudar a nossa história, mudarmos a história da nossa família, da nossa casa, o ambiente de trabalho, de gerar alegria. Nós podemos gerar esperança. E o que nós fizermos hoje, o que nós plantarmos hoje, se nós cuidarmos dessa semente hoje, isso vai refletir, vai reverberar por muitas gerações. Quem aqui já teve aquela avó que era assim, a pessoa mais importante da família, que toda a família se reunia na volta dela, que era a pessoa a quem se buscava conselhos? Enquanto nós estamos na luta do dia a dia, a gente não pensa a influência que nós temos e que nós podemos ter. O quanto nós, posicionadas em Deus, podemos fazer muito. Podemos fazer muito nas mãos de um Deus extraordinário. Às vezes a gente pensa, mas eu sou tão pequena, mas eu não tenho nem muita coisa, eu não sei nem falar direito, mas eu só vivo na minha casa. Queridos, uma vez eu estava congregando numa igreja e tinha uma reunião de jovens. Era uma reunião para proporcionar unidade da juventude e para que eles pudessem entender a sua identidade e sair ministrando e levando o evangelho. E eu achei aquilo tão lindo, porque tinha jovens de muitas congregações. E Deus falou comigo naquele momento. Deus me falou que os jovens, eles têm a força e o potencial para ir para fora. Eles têm coragem, eles têm ousadia para ir para fora. Mas a mulher, ela tem o potencial de transformar uma sociedade a partir de dentro da sua casa. No momento em que você se posiciona em Deus, no momento em que você cuida de você, cuida dos seus, você está cuidando de pessoas que podem influenciar uma sociedade, podem influenciar uma comunidade. Nós, como mulheres, podemos influenciar a comunidade onde nós vivemos. Às vezes é o nosso vizinho de porta que precisa de uma palavra, que precisa de uma atenção.
A nossa sociedade hoje está muito individualista e é muito fácil nós nos isolarmos, mas nós precisamos ser posicionadas e compartilhar com essa vida que nós carregamos dentro de nós. Compartilhar daquilo que o Senhor tem colocado, tem depositado em nós, com aquilo que é simples, é uma atenção, é um abraço, é uma mensagem, sem medo. Hoje em dia nós estamos com medo de nos relacionar. Nós começamos a nos preservar, nos afastando às vezes das pessoas. Às vezes é importante a gente manter alguma distância de segurança, dependendo da situação, mas Deus nos convida à comunhão. A comunhão traz cura. A comunhão e a presença traz alegria. É junto umas das outras que nós vamos gerando vida. Às vezes você pensa, mas eu estou triste, eu preciso mais de consolo, mas aí Deus te chama para você consolar alguém que está triste. E aí você guarda a sua dor no bolso e vai. Mas não, e aí ninguém vai cuidar de mim, não. O Senhor está cuidando. Queridas, o Senhor cuida de nós. Lembrem dessa palavra, né? O Senhor, se Ele se preocupa, queridos, com uma sementinha, se Ele se preocupa com um grão de mostarda. Tem um Salmo 103, deixa eu ver se eu acho ele aqui, bem rapidinho. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida de cada uma de nós. Ele está atento às nossas necessidades. É muito fácil nós sermos enganadas com o pensamento de que ninguém nos ama, de que ninguém se importa. O Senhor se importa. Ele se importa com você desde o princípio. Não é desde o momento em que você começou a ouvir a palavra, ou que você começou a vir à igreja. É desde o princípio. O Senhor já cuidou de você até aqui, desde o princípio. Salmo 100, versículo 3, diz assim: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele está dizendo que nós somos como ovelhas e Ele é o nosso pastor. E um pastor, ele não deixa suas ovelhas soltas, esparramadas de qualquer jeito. Não, Ele cuida delas. Se alguma se foge um pouquinho, Ele vai lá e busca. A Bíblia diz que Ele deixa as 99 ovelhas para ir buscar uma que se perdeu. Então o Senhor, Ele não tira os olhos de você. Ele não está desatento. Ele está cuidando de você. Ele se importa com os seus interesses, com os seus desejos mais pequenos. Aqui em Portugal a gente pode falar mais pequeno. O Senhor se importa. Teve um dia que eu estava lá na minha casa, quando eu morava no Porto, eu estava lavando uma louça e eu não estava muito bem, eu estava me sentindo triste. E me veio um pensamento, eu digo, Senhor, hoje eu queria comer um bolo de chocolate. Como eu queria um bolo de chocolate quentinho, e eu estava com 2 crianças pequenas, uma bebezinha, e vocês entendem como é que é essa situação. Quando foi, isso foi meio-dia, quando foi 3 da tarde, a minha vizinha do apartamento de cima, ela não era muito de conversar, ela me mandou uma mensagem, ela disse, olha aqui, eu fiz um bolo, me mandou a foto, um bolo de chocolate para te tomar com café. Gente, se isso não é cuidado de Deus, é nos pequenos detalhes. Então, assim, que você possa se alegrar e sentir que você é amada. Que você não se esqueça que tem um Deus cuidando de você dia e noite. Ele não dorme, Ele não precisa descansar como nós. Então Ele não dorme. Mesmo naquelas noites que você perde o sono, preocupado, o Senhor está lá. Fale com Ele, converse com Ele, compartilhe com Ele. Você vai experimentar das coisas extraordinárias que Ele tem para você. Amém? Vamos andar aqui. E aí, quando eu comecei a orar a respeito dessa palavra, Deus me falava a respeito da intencionalidade. Como assim? Nós sermos intencionais em cuidarmos dessa semente. Porque uma semente, se a gente não cuida, a gente deixa de qualquer jeito, a gente larga em qualquer terreno. Será que ela vai produzir frutos? Será que ela vai crescer? Dificilmente. Ela vai ficar ali.
Então nós precisamos ser intencionais em cuidar dessa semente, que é essa essência de vida que nós carregamos. Nós precisamos ser intencionais no cuidado de nós mesmas. E eu estou falando de cuidado prático, né? Cuidar da nossa saúde. Nós precisamos, mulheres, cuidar da nossa saúde física. Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Nós precisamos estar em comunhão, precisamos conviver com pessoas, nós precisamos nos cuidar para que nós possamos estar saudáveis e gerar bons frutos. Nós precisamos estar na presença de Deus constantemente para que a gente possa gerar frutos de amor, frutos de paciência, de perseverança, de esperança, porque não é todo dia que a gente está paciente, não, né? A gente está toda bonita aqui, né? Mas lá em casa, vai ver como é que é. Eu digo por mim, tá? Tô falando por mim. Nas situações do dia a dia, nem sempre a gente tem aquela paciência de, né? Misericórdia. Mas por isso a gente precisa estar aos pés do Senhor e buscar nele. Porque aquilo que a gente não tem, Ele pode nos dar. Ele pode nos oferecer. Amém? Então assim, mas eu sou difícil. Não tem coisa difícil que o Senhor não possa transformar. Amém? Ele é o Deus do impossível, então Ele pode, sabe? Às vezes com as dificuldades que nós temos, não tem coisa melhor do que a gente sentir a segurança de compartilhar com Deus, o nosso Pai. Às vezes no início pode ser difícil a gente receber Ele como Pai nas nossas vidas. Se algumas de vocês, assim como eu, teve uma paternidade complicada na infância, é difícil às vezes a gente se entregar à paternidade de Deus. Mas Ele é um bom Pai, eu posso garantir para vocês. A Bíblia, ela garante. Se você vai experimentando, você vai percebendo o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos cuida e o quanto Ele nos quer por perto. Amém? E nós precisamos ser intencionais também no cuidado da nossa família, no cuidado da nossa casa, como eu disse para vocês. Através da nossa casa e a partir da nossa casa, nós podemos fazer grandes coisas nessa sociedade. Nós podemos servir a vizinhança, nós podemos fazer, formar homens e mulheres excelentes que vão daqui um pouco eles, os nossos filhos, fazer algo importante na nossa nação. Então é importante que nós possamos semear. E hoje em dia é difícil, tem muitas influências negativas e nós precisamos ser intencionais nesse sentido. O que o semeador ele faz? O que um agricultor, uma pessoa que planta, ele faz? Ele planta e depois vira as costas e só volta na hora de colher? É assim que funciona? Não, né? Ele vai lá todos os dias e ele vai dar uma olhadinha para ver como é que está aquela semente. E ele espera com paciência aquela semente render frutos. E ele vai lá e ele vai ver se tem ervas daninhas crescendo na volta. Ele vai colocar limites, colocar estacas para que animais não venham a roubar aquela semente, roubar aquela planta. Ele vai regar, ele vai nutrir até que comece a crescer. Todos os dias ele faz isso. E assim nós precisamos ser, no cuidado de nós mesmas, no cuidado da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos. Nós não podemos deixar que a rotina nos engula, que a rotina nos atropele. Se a rotina está nos atropelando, a gente precisa parar um pouquinho e recalcular a rota. A gente precisa recalcular e reavaliar o que é mais importante, o que é prioridade. E entender os tempos, entender as estações. Tem estações em que a gente precisa correr, a gente precisa acelerar, mas tem estações que é preciso também a gente se recolher, a gente se acolher, a gente se cuidar. E principalmente para nós mulheres que viemos de fora, que somos imigrantes, que somos multiculturais, nós precisamos de um cuidado maior. Porque tem uma multidão de desafios para nós estarmos aqui. E nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos observar. Amém? Vou seguir aqui. Bem.
você carrega a essência de um Deus grandioso, de um Deus vitorioso. A sua essência, a sua identidade é de filha de Deus. Não importa, queridos, pouco importa o que as pessoas falem a teu respeito. Pouco importa. Aquilo que as pessoas falam às vezes fere e às vezes, né, nos acabam fazendo com que nós nos isolemos, com que a gente recue, mas o que importa é o que Deus pensa a nosso respeito. Porque essa vida, ela é passageira. Essa vida, ela é passageira. E nós precisamos viver buscando a nossa salvação, buscando algo mais, buscando a eternidade que Cristo nos entregou. Jesus Cristo, ele deu a sua vida na cruz para que nós possamos ter a vida eterna. Só que não é só isso. Ele também nos permite ter uma vida plena enquanto estamos aqui na terra. Então a gente não precisa viver e semear nessa terra só para a gente ter o nosso passaporte para o céu. A gente precisa buscar isso também. Mas a gente também pode buscar em Deus a plenitude aqui. E eu creio que Deus tem isso para nós. Amém? Creia nisso essa noite. Há uma força silenciosa em tudo que é sustentado por Deus. Há uma força silenciosa em tudo que é sustentado por Deus. Guarde isso. Essa semana eu ouvi a pregação de um pastor e ele falava sobre as tamareiras, né? A árvore que produz tâmaras. E a tamareira, ela cresce num ambiente muito árido, um ambiente que eu diria que é uma terra muito seca, que não produziria fruto, e ela cresce ali e ela dá muitos frutos. E o que a gente pensa a respeito disso? O que dá para a gente entender com esse exemplo? De que para Deus, queridos, não há ambiente que Ele não possa transformar. O Senhor, Ele pode nos fazer brotar e gerar frutos mesmo em ambientes improváveis. Porque eu estou falando aqui da gente buscar em Deus e a gente semear na nossa família, a gente também semear no nosso trabalho, em outros lugares, mas é importante também a gente se dar conta que não depende só de nós. Às vezes o ambiente ele também influencia. Uma semente, tem a parábola do semeador, onde Jesus conta que as sementes que caíram numa terra seca, as sementes que caíram em meio a pedras, as sementes que caíram em meio aos espinhos, elas não frutificaram. Mas, como diz esse exemplo, para o Senhor, mesmo em terrenos, em ambientes improváveis, Ele pode nos fazer florescer e frutificar. Então, se você se encontra hoje em meio a um ambiente improvável, a uma terra que está seca, se é dentro de casa, ou se é num ambiente de trabalho, ou se você ainda está achando que esse solo ainda está ressecado, está difícil, lembre que o Senhor, Ele pode transformar. E Ele pode usar você nesse processo. E eu estou trazendo isso para que você não desanime, para que você se encha de esperança de que o Senhor pode fazer muito mais. Amém? As circunstâncias, elas são passageiras, mas a palavra de Deus, ela é eterna. E ela nos traz vida, e vida com abundância. Amém? Precisamos ser intencionais com as sementes, a gente precisa cuidar o que nós estamos semeando, né? As palavras que nós dizemos no dia a dia para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso marido, as palavras que nós dizemos a respeito de nós mesmos, precisamos cuidar. Nós precisamos também buscar semear o perdão. Isso é algo tão importante no reino de Deus, o perdão. E assim como nós recebemos o perdão da parte de Jesus, nós precisamos semear o perdão nessa terra. Amém? Eu estou pulando aqui porque eu separei bastante coisa, então vamos resumindo. Mateus 6, 14 e 15, eu vou ler aqui rapidinho. 6 do 14 e o 15.
Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Amém? Isso é muito importante. Nós precisamos ficar atentos ao nosso meio, às pessoas que estão à nossa volta. Às vezes tem pessoas que não falam, mas estão carentes de um abraço. Às vezes tem pessoas que não falam, podem estar ao nosso lado, mas podem estar pensando em tirar a própria vida. Às vezes tem pessoas que estão enfrentando batalhas tremendas e às vezes só precisam de uma palavra de apoio, de uma palavra de consolo. Por isso nós precisamos estar atentas a quem está no nosso redor e semear a tempo e fora de tempo. E o Senhor vai nos capacitar. A gente não precisa olhar para as nossas habilidades, não precisamos olhar para as nossas qualidades ou se a gente tem jeito de falar ou não. O Senhor usa cada uma de nós assim como nós somos, do jeitinho que nós somos. Queridas, assim, às vezes a gente se critica, a gente olha para os nossos defeitos, mas se a gente for olhar para a criação de Deus, é só a gente olhar, a gente observar a natureza, a gente observar como as coisas funcionam no universo. Não tem erro na criação de Deus. Então, assim, a sua vida não é um erro. A sua personalidade não é um erro. Às vezes nós podemos e precisamos ser lapidadas de alguma forma, mas não existe erro. Teve uma vez que eu estava me queixando para Deus, porque eu sou a pessoa mais calma, e às vezes eu sou calma demais. Às vezes eu sou devagar, até para falar, vocês já devem ter percebido. E eu estava me queixando para Deus, eu digo, Senhor, eu queria falar mais alto, eu queria ser aquela pessoa mais agitada um pouco, mais animada. E eu estava me queixando da minha voz, que não é tão alta, e o Espírito Santo falou ao meu coração justamente isso. Ele está querendo dizer que teve falhas na minha criação? E aí, pensem no constrangimento que eu fiquei. E nunca mais eu reclamei. Então, queridos, a gente precisa apreciar a beleza de Deus, a beleza da criação de Deus que há em nós. Aprecie, não esperem o elogio de fora. É bom ter elogio de fora, a gente se valida, mas comece a apreciar a sua vida, comece a apreciar a sua família, a família que você tem, aquele marido complicado, aquelas crianças que só misericórdia é seu. Aprecie a beleza dos dias comuns, aprecie. Às vezes a gente espera momentos extraordinários, às vezes a gente vive por momentos. O dia em que eu consegui aquele trabalho, o dia em que eu consegui o reconhecimento, o dia em que o meu marido me reconhecer, que ele começar a me tratar bem, o dia em que meus filhos começarem a se comportar e me tratar bem e me respeitar. Não espere o dia. Nós só temos hoje. Semeie hoje o seu melhor. Às vezes a gente perde tempo remoendo o passado, queridas. Nós precisamos, às vezes, tratar o passado. Por isso, faça terapia. Eu sou suspeita para falar, mas façam terapia, é libertador. Precisamos tratar o nosso passado para não ficarmos remoendo. O passado já foi. E ele, às vezes, fica nos prejudicando no hoje. Ele nos coloca dor, ele nos coloca dificuldades, nos trava, coloca barreiras. E às vezes a gente fica na ansiedade do futuro, daquilo que ainda não veio, daquilo que ainda não chegou, daquilo que eu preciso correr atrás. Só que, como diz a Bíblia, alguém consegue acrescentar 1 hora sequer à sua vida? Alguém consegue fazer isso, esticar a sua vida ou definir, olha, eu vou viver até tal dia, até tantos? Ninguém. Então, o que nós temos é hoje. Lembre-se disso todos os dias. Eu tenho hoje. O que eu vou fazer hoje? Como eu vou desfrutar do meu dia hoje? Como eu vou desfrutar da minha vida hoje? Como eu vou semear? Como eu vou ser bênção na vida de alguém no dia de hoje? Amanhã, queridos, a Deus pertence.
e vamos alimentar nossa esperança por um futuro bom. A palavra diz em Jeremias, né? Deus diz assim, ó, eu bem sei, os planos que eu tenho a vosso respeito são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, queridas, o nosso futuro em Deus, ele é muito bom. Não importa as circunstâncias que você vive hoje, você precisa crer que o seu futuro vai ser bom. E as vozes que vêm te dizer que você não vai conseguir, que não sei o que você vai... Assim, ó, corta. A gente precisa bloquear esses pensamentos e crer no que a palavra de Deus diz. Nós precisamos buscar ler a palavra de Deus e nos alimentar dela justamente para isso, para nos fortalecermos. E podemos dizer para essas vozes, quando surgirem essas vozes, não, eu sou filha de Deus. E Ele disse que tem para mim um futuro e uma esperança. E o futuro que Deus tem para mim é bom. Então eu vou crer e eu vou vencer e eu vou viver hoje maravilhosamente bem. Amém. Amém. Glória a Deus. Já está encerrando aqui o tempo. Glória a Deus. Mas, gente, eu consegui falar tudo, acredita? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao nosso Senhor. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como foi a sua semana. Mas eu gosto muito, queridos, de uma passagem que tem um salmo que às vezes passa batido, passa despercebido. Um dia Deus me fez olhar para isso. Quando tem um salmo, eu não vou lembrar agora, que fala sobre as torrentes do Negueb. O Negueb é um deserto lá na região de Israel, de Jerusalém. E é um deserto onde, certa época do ano, cai uma chuva num monte. E aquela chuva, a água daquela chuva, ela vai descendo no meio daquele deserto. E ela vai entrando naquela terra e vai fazendo a terra, que é muito seca, ficar uma terra fértil. E dali começam a surgir um gramado lindo, começam a surgir flores. E aí os comerciantes da região, desde os tempos bíblicos, eles se dirigiam para aquele lugar, porque ficava muito lindo e todo mundo ia para lá. Iam comercializar, iam conviver. E eu não sei, até não tenho a informação se ainda hoje acontece, mas tem vídeos no YouTube, procurem para vocês verem, é impressionante. E não é pouca água que desce, é bastante, jorra aquela água trazendo vida para um lugar desértico. O Senhor, Ele pode derramar os rios dele na nossa vida. Nos lugares mais áridos, nos lugares mais secos, o Senhor vem derramando rios de vida. E eu creio que Ele tem esses rios para nós nessa noite. Não importa como você chegou até aqui, que você possa sair daqui cheia da vida do Senhor no seu coração. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai. Senhor, que essa palavra venha frutificar, venha florescer em cada uma de nós. Que a partir dessa noite, Senhor, nós possamos florescer para Ti, ó Deus. Possamos nos tornar mulheres bonitas, mulheres lindas, maravilhosas. Mulheres, Senhor, que param para Te ouvir, que se alimentam da Tua palavra e que vamos fazer, Senhor, a diferença aonde nós andarmos. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés, Senhor, haverá vida. Onde nós colocamos as nossas mãos, o Senhor prospere, Senhor, faz florescer, faz frutificar. Senhor, nessa noite com o Teu rio, vem ressuscitando sonhos, ó Pai. Nos ajuda a voltar a sonhar, ó Deus. Sonhos grandes, Pai, sonhos lindos. O Senhor tem propósito para cada vida. Oh, Senhor, nos faça conhecer e entender o propósito que Tu tem para cada uma de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Vem com Teu óleo de alegria sobre a vida de cada mulher que está aqui nessa noite. Vem com a Tua alegria, Senhor, com a Tua unção, Pai. Encha de perseverança, Pai. Encha-nos, Senhor, nos ajuda a permanecer, Pai. A permanecermos firmes na Tua presença, Pai.
Guarda cada uma dessas mulheres, Senhor, debaixo das tuas asas e revela-te a nós, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Aleluia. Podem se assentar, queridas. Eu vou pedir para as meninas entregarem para vocês uma caneta. E que palavra abençoar, não é? Eu não sabia que a pastora Karine ia pregar esta noite, mas tem tudo a ver com o que a gente vai falar esta noite, com o que